Deixa seu like, se inscreve no canal e ative o sininho das notificações para não perder nada. Galera, é de graça. Você não fica de fora das novidades do canal. Olá, meus amigos. Olá, jovens. Estamos aqui em mais um novo podcast, ponto e vírgula, que é nossa análise semanal sobre os temas mais importantes que acontecem na política. Essa semana iremos narrar e abordar a trajetória do ex-juiz Sérgio Moro, onde ele foi conhecido nacionalmente e internacionalmente no combate à corrupção e à lavagem internacional de recursos públicos oriundos de nossa Petrobras. Operação essa que ficou conhecida como Lava Jato. Qual foi a maior operação de combate à corrupção e à lavagem de dinheiro e ao crime organizado de toda a história do mundo, quando isso de fato não é um exagero. O que trouxe certa notoriedade para o juiz Moro e toda a sua equipe, conhecida como Força Tarefa da Lava Jato, foram os desdobramentos que essa operação conseguiu anular, ao menos momentaneamente, um dos maiores crimes contra a pátria. Bem, meus amigos, pedimos que curta o nosso vídeo, se inscreva em nosso canal para que não possa perder os futuros conteúdos e os futuros vídeos. Pessoal, essa figura emblemática que em uns causa um sentimento de revolta, de injustiça e de perseguição, mas para outros causa sentimentos inversamente proporcionais. Trazem sentimentos de patriotismo, de justiça e uma espécie de sentimento de bem-estar social. Sérgio Fernando Moro é um jurista, ex-magistrado, professor universitário. Começou na Operação Lava Jato já em 2014, na qual envolveu um grande número de políticos, empreiteiros, empresas estatais, no qual tal operação levou à cadeia o então ex-presidente da República, Luiz Inácio da Silva, condenado a uma pena de 9 anos e 6 meses de prisão, sendo na verdade a primeira vez na história da República que um ex-presidente foi condenado, pois até então o brasileiro acostumara-se a uma certa impunidade daqueles que propunham um enriquecimento ilícito e faziam parte de uma espécie de política nacional. Vamos lá. Rápido, discreto e obstinado, pesadelo dos corruptos. Assim foi conhecido dentro da 13ª Vara Criminal Federal de Curitiba o juiz Sérgio Moro, como assim gostava de ser chamado. Torna-se uma figura emblemática, uma espécie de figura folclórica até então, com um padrão elevado de moral. Não elevou esse padrão a excessos. Como é um homem sem excessos, porém tendo um salário que beirava a 27 mil reais, Moro chegou a ir por diversas oportunidades ao trabalho, à 13ª Vara de Curitiba, de bicicleta, o que deixou de ser possível após a série de investigações da Lava Jato, onde seu endereço, tanto de trabalho como de moradia,
passou a ser vigiado pela Polícia Federal 24 horas, por equipes de televisão e por equipes de jornais. O assédio da imprensa, no entanto, não impede que Moro mantenha alguns hábitos antigos, como almoçar no restaurante japonês Azuki, perto da Vara da Justiça Federal em Curitiba. Há 16 anos, o juiz Sérgio Moro, então um neófito, uma espécie de desconhecido, escreve e cunha um artigo considerações sobre a Operação Money Bullet. A mega investigação que nos idos dos anos 90 desvendou e investigou um esquema de corrupção. Hoje ele usa os princípios defendidos em 2004 como uma espécie de manual para a Lava Jato, tendo esse artigo sendo premiado e reconhecido em diversos países, tema de estudos acadêmicos em universidades federais, estaduais e até internacionais. Essa famigerada Operação Money Bullet, sendo uma das mais famosas do mundo, onde prendeu chefões da máfia italiana nos Estados Unidos. Moro cita a importância da opinião pública em processos criminais como Lava Jato. Abre aspas. É ingenuidade pensar que processos criminais contra figurões, pessoas poderosas com autoridades governamentais e executivas possam ser conduzidas normalmente sem reações. Um judiciário independente, tanto de pressões externas e internas, fecha aspas. Entre famosos políticos, doleiros, empresários presos na Operação Lava Jato está Adir Assad, doleiro condenado por lavagem internacional de dinheiro e por associação criminosa. Está Alberto Youssef, Aldir Bendini, André Vargas, Beto Richa, Carlos Alberto Pereira da Costa. Então, um dos cabeças da Lava Jato, indicado pelo PT, está Delúbio Soares, extremo conhecido dentro do Partido dos Trabalhadores, está Eduardo Cunha, à época presidente da Câmara Federal, o ex-presidente Luiz Inácio da Silva, o marqueteiro João Santana, o doleiro João Vacari e conhecido como compadre de Lula, o Bunlai. Entre outros novos famosos, e não nem tão famosos assim, da Operação Lava Jato. Operação essa que conseguiu devolver aos cofres de nossa nação cerca de 4 bilhões dados do Ministério Público Federal. Sem nenhuma dúvida, foi uma saga contra a corrupção que orgulhou a muitos brasileiros e que levaram às ruas do Brasil centenas de milhares de pessoas solicitando o processo de impedimento da então, à época, ex-presidente Dilma Rousseff, afastada por corrupção. Já em 2018, aceitou abdicar de 18 anos de magistratura, onde aceitou ser ministro da Justiça e Segurança Pública no governo recente eleito de Jair Messias Bolsonaro, tendo pedido sua exoneração, na qual decisão não poderia voltar atrás, e tomada posse como ministro no dia 1º de janeiro de 2018. Ou seja, quando ele abdicou de 18 anos de magistratura, não podia mais voltar atrás. Se pretendesse um dia voltar atrás, teria que se submeter novamente a concursos públicos.
O então ex-juiz Sérgio Moro, agora empossado como ministro do governo Bolsonaro, que na verdade o presidente prometeu a ele um super ministério, ministério esse que chegou em suas mãos, porém diferente do que se viu no passado. O ministro teve sua passagem sem tanto brilho por essa pasta, cheio de rupturas e conjecturas, atuação extremamente discreta, chegando o presidente a chamar sua atenção por diversas oportunidades, dizendo que a Polícia Federal poderia trabalhar mais e o ministro poderia ter uma atuação mais destacada. Assim foi o que Bolsonaro disse, afirmando que o ex-ministro, o ex-magistrado, então ministro, poderia ter uma atuação, digamos assim, com mais brilho em sua pasta, no combate a abusos, a acontecimentos. Exemplo da prisão de pessoas apenas por estarem caminhando nas ruas. A famigerada reunião ministerial que traçou o destino de Moro, e essa ficou conhecida em todo o Brasil, pois pela primeira vez na história um ministro do Supremo Tribunal Federal pediu a gravação da reunião que fosse levada a público. Reunião essa onde a vida e a trajetória de Sérgio Moro começaria a ruir. E então, no dia 24 de abril de 2020, o ministro Moro pede sua exoneração do cargo, acusando o presidente de crime de prevaricação. Isso aconteceu por uma espécie de descontentamento do ex-ministro, quando Bolsonaro afirmou que trocaria o comando da Polícia Federal, que na verdade é uma prerrogativa da Presidência da República. Em pronunciamento, o ex-juiz apontou crimes de responsabilidade do presidente, o mais grave. O ex-juiz apontou supostos crimes cometidos pelo ex-presidente, sem apontar nenhum tipo de prova, nenhum tipo de fato cabal, apenas mostrando alguns prints de conversas. Sérgio Moro teve seu nome escanteado pelo presidente e o mesmo foi alvo de diversas indiretas do presidente. O mesmo reclamou de uma espécie de corpo mole de alguns ministros. O mesmo presidente não via mais em Sérgio Moro o compromisso, a lealdade com o combate à corrupção. E em certo momento dessa famigerada reunião ministerial, o presidente, abre aspas, ministro da Justiça, se por favor foi decidido há pouco que não podia botar algema em quase ninguém, por que estão botando algemas em cidadãos? Por que estão colocando algemas em trabalhadores? Ou em uma mulher que está em praça pública? E a justiça não fala nada? Tem que falar, pô. Vai ficar até quando? Ou eu tenho que continuar me expondo? Algema não pode colocar em trabalhador. Decisão do próprio Supremo Tribunal Federal. Vamos ficar quietos até quando? Bem, essa frase do presidente foi, digamos assim, a última gota d'água que necessitava para Moro pedir sua exoneração, como o fez. Vamos lá aos fatos. Como diz o colunista Josias de Souza, a morte é anterior a si mesma. O sepultamento da Lava Jato e de seu líder Moro
começou a ocorrer já em 2018, quando o mesmo juiz saiu do altar divino de Curitiba para vigorar como o super-ministro do governo Bolsonaro. Não tendo sucesso nessa investidura, o mesmo foi renegado ao esquecimento pouco a pouco por sua ineficiência como ministro. Pouco a pouco a Lava Jato foi sido contida pelas forças do mal, as forças estranhas. Como ministro, ele teve a chance de influenciar a história e de fazer um trabalho de extrema grandeza, de primeira hora, de vigorar entre um dos maiores ministros que a República já teve o conhecimento. O fato é que vieram luz, mensagens trocadas entre procuradores da Lava Jato e o juiz da Lava Jato, Sérgio Moro. Mensagens essas que foram hackeadas. Em 6 anos de existência da Lava Jato, investigou, condenou e prendeu a fina flor da oligarquia política empresarial do país. Porém, essa mesma força-tarefa, abstraída de uma sensação de invulnerabilidade, como se fossem os intocáveis, esses sabiam que viviam no Brasil, o país ou um dos países mais corruptos que se tem conhecimento, com uma das oposições mais vergonhosas que se tem conhecimento. E com uma elite do judiciário sendo designadas e escolhidas pelas piores criaturas que já passaram pela presidência da República. Ferida a aliança de corrupção que saqueou os cofres de nossa nação, apenas jogava com o tempo para daí arrumar ou pensar em um estratagema para que pudessem, de culpados, se transformar em vítimas. Matar a Lava Jato era atributo principal. Culpados e cúmplices, assim eles queriam fazer. Esperaram o dia em que a cruzada anticorrupção seria aniquilada. O vazamento desses dados, das mensagens, forneceu o material que faltava para a reação furiosa dos corruptos. Dados esses obtidos ilegalmente, adivinha de quem? De um hacker estrategicamente contratado. Ora, os corruptos do PT condenarem a Lava Jato e condenarem Moro é a mesma coisa que o estuprador dizer que o culpado de tudo foi quem ele estuprou, ou seja, a vítima. A anulação das condenações de Lula e o provável reconhecimento da suspensão de Moro pela segunda turma do Supremo marcam o início do pós-Lava Jato. Sem dúvida nenhuma, há em Brasília um esforço para a restauração da normalidade e da imoralidade. Nesse ambiente desalentador, há a constatação de que os responsáveis pela maior operação anticorrupção da história comportam-se como adolescentes num grupo em que conversas transcorriam em uma espécie de atmosfera de boteco. E é esse componente absurdo que absurdamente é o fator principal para o desmoronamento da maior operação de corrupção do mundo. Tudo isso, na verdade, não passa de uma farsa, de uma cantilênia, de uma cortina de fumaça. Igualmente perturbador notar que os coveiros da Lava Jato
acolhidos dentro do Supremo, confraternizam com seus réus. Há muitos traficantes internacionais de drogas, pedófilos, ladrões, onde um ministro do Supremo Tribunal Federal se arvora ao poder que não é dele de prender um jornalista por simples crime de opinião. Crime esse que não existe em nossa Constituição. O Supremo dá canetadas ilegais, cria inquéritos inquisidores, manda prender ilegalmente um deputado federal, onde o ministro apoiador histórico do PT deu o maior presente ao seu ex-líder, transformou a maior operação de combate à corrupção do mundo em cinzas, em apenas uma canetada. Operação essa que trouxe aos cofres de nossa nação 4 bilhões. Aí eu lhe pergunto, se foi uma perseguição, se tudo foi uma farsa, por que devolveram 4 bilhões? E são esses mesmos que vão julgar a conduta do juiz Sérgio Moro. O fato mais inegável de toda essa trama é que Lula foi notadamente condenado, não pela Lava Jato, não pelos conservadores, mas sim foi condenado a enfrentar o presidente Jair Messias Bolsonaro. Fiquem bem, minha gente, usem máscaras, protejam-se, um forte abraço, e assim nós terminamos nossa análise política da semana. Se inscreva em nosso canal e até a próxima semana, se assim Deus quiser.